Um cara fantástico, alto, bonito. Todo mundo fazendo barulho para o Piero. Uou! Fala, gente! E aí? Como é que estão? Tudo bem? Boa tarde. Estão animados? Pode sentar, por gentileza. Sejam bem-vindos a esse evento maravilhoso, Vida Abundante. Quantos de vocês vão sair daqui realmente para a Vida Abundante? Levanta a mão, fala eu. Uau! O meu compromisso com vocês aqui, aos próximos 25 minutos, eu entregar um conteúdo para vocês que venha modificar completamente a sua mentalidade, a sua forma de pensar sobre vida abundante, sua forma de se comportar e a forma de você conduzir sua vida. Quantos gostariam de crescer 10 vezes mais aqui? Levanta a mão, pode, fala eu aí. Bora? Posso descer aqui com vocês? Vou estar perto de vocês aqui. Pronto, vamos lá. Seguinte, o Carlos me fez esse convite para estar aqui com vocês. E primeiro que o convite do Carlos não é um convite, né? É uma honra e uma obrigação de vir, porque eu tenho um carinho muito especial com ele. É um mentor para mim, de negócios, um mentor realmente de vida. Então dá uma salva de palmas para o Carlos, por gentileza. E eu vim para cá para realmente... Eu moro do ladinho aqui, estava no quintal de casa. 5 minutos eu estava aqui. E eu vim falar com vocês sobre vida abundante, sobre crescimento exponencial em 25 minutos. É o tempo que eu tenho para trabalhar isso aqui com vocês. E eu tenho que confessar para vocês que... Pedro, é todo mundo que vai ter uma vida abundante? Não é todo mundo que vai ter uma vida abundante. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não é todo mundo. Mas fala para ela assim, mas você vai. Ela vai. Por que isso? Eu quero contextualizar com vocês uma história. E dentro dessa história eu vou trazer princípios que eu coloquei na minha vida. Princípios que eu pratico no meu dia a dia. Princípios que eu exerço há mais de 10 anos. E deu certo, e vem dando certo. E eu confesso para vocês que eu estou debaixo de uma palavra. Que chama-se sobrenatural. E sobrenatural teria que ser natural para nós. Que somos herança de um pai. Mas não é natural para todo mundo o sobrenatural. Algumas pessoas preferem viver de forma natural. Algumas pessoas preferem viver de uma forma normal. E está tudo bem com isso. Meu papel com você hoje aqui é fazer você acessar o sobrenatural. E vocês entrarem nessa jornada. É desafiador porque eu tenho 20 minutos. Porque já foram 5 minutos. Até eu descer do palco. Dar boa noite, boa tarde para vocês. Mas eu vou fazer isso e eu creio que vai dar certo. Preste atenção. Lá atrás... Existia um povo que ficou preso no deserto por mais de 40 anos. E por que esse povo ficou preso no deserto por mais de 40 anos? Porque existiam alguns princípios que estavam com esse povo. E esses princípios foram quebrados. E toda vez que eu quebro um princípio, o princípio me quebra. Fala assim, toda vez que eu quebro o princípio me quebra. Fato é que eles estavam sob a liderança de um homem chamado Moisés. Eu vou contextualizar essa história porque é literalmente princípios que eu quero trazer para a sua vida. Não tem nada a ver sobre religião, não tem nada a ver realmente, tem a ver com princípios para a sua vida abundante. O meu papel com você hoje aqui é fazer com que você tenha uma vida abundante a partir de um comportamento que você vai estabelecer aqui depois desse evento. Fato é que aquele povo ficou no deserto 40 anos rodando em círculos. E tem uma diferença entre você rodar em círculos e você rodar em ciclos. Ciclos é quando você cresce, você avança. Círculos é quando você começa a caminhar e aí você fala, peraí, mas parece que eu estou no mesmo lugar de novo. Alguém já passou por isso aqui? Parece que eu caminho, parece que alguma coisa acontece, mas eu voltei para trás de novo. O que está acontecendo? Você está caminhando em círculos. Só que nós não fomos feitos para caminharmos em círculos. Nós fomos feitos para caminharmos em ciclos. E encerra-se um ciclo, renova-se um ciclo, ciclos em ciclos. Mas fato é que aquelas pessoas, elas caminharam em círculos. Por que caminharam em círculos? Foi dada uma ordem para aquele povo. A ordem foi, tem uma terra que emana leite e mel aí. E essa terra, contextualizando o evento de hoje, é uma terra abundante. É uma terra extremamente abundante. E por que eu estou contextualizando isso para vocês? Porque existe uma terra abundante para cada um de nós. Existe uma vida abundante para cada um de nós. Existe exatamente o ápice da abundância para cada um de nós.
Uma vida abundante financeira, uma vida abundante na tua casa, uma vida abundante na tua empresa, uma vida abundante profissional. Existe uma vida abundante para cada um de nós. E como que eu vou acessar essa vida abundante? Eu separei 4 princípios para que você possa acessar uma vida abundante. Se você for na mensagem Números capítulo 13, versículo 24, a Bíblia vai retratar exatamente o que acontece lá. Acontece lá que essas pessoas, Moisés manda 12 homens espiarem a terra prometida. Quantos homens? 12 homens espiarem a terra prometida. Eles espiam a terra prometida e o fato é que eles contextualizam e eles conseguem enxergar exatamente que tem terra prometida. E existe uma terra que emana leite e mel, em outras palavras, uma terra abundante, uma terra boa, uma terra que era realmente a promessa para aquelas pessoas. Existe um lugar aonde você vai acessar, existe um lugar que você vai entrar, que é um lugar que literalmente é abundante. E aquelas pessoas, elas foram, só que preste atenção, quando elas chegam na terra prometida, elas veem, elas conseguem visualizar, os olhos delas enxergam realmente a abundância. Os pés daquelas pessoas pisam numa terra abundante. A atmosfera daquele lugar era abundante. Eles tocaram nos frutos. Os frutos eram abundantes. Tanto é que eles recolheram parte dos frutos, levaram de volta depois de 40 dias. Eles encontram com Moisés e Moisés pergunta para eles: e aí, como que era a terra? E eles expressam o que era a terra. Realmente, a terra emana leite e mel. Porém, tem gigantes na terra. Porém, nós não iremos acessar a terra, porque os gigantes são maiores do que nós. E a pergunta que eu te faço hoje, nesta tarde: qual é o gigante que você precisa vencer hoje dentro de você? Qual é o gigante que está impedindo você de acessar a terra que Deus preparou para você? Eu me lembro que quando eu vim de uma família muito simples, pobre, miserável. Ontem eu estava em casa conversando com os meus pais. Eu fiz um grupo de oração em casa, estava conversando com a minha mãe especificamente. Eu falei: vem aqui ministrar. E ela estava ministrando, e ela falando: nós éramos pobres, miseráveis, mas teve um dia que a gente acessou a terra prometida. Teve um momento que a gente acessou essa terra, a gente não saiu mais dessa terra. Teve um momento em que os nossos pés pisaram, os nossos olhos viram, só que a nossa mentalidade alcançou. E por que a nossa mentalidade alcançou? Porque a nossa visão mudou, porque a nossa mente mudou, o nosso comportamento mudou, porque as coisas mudaram. Entenda, aqueles 12 homens, eles trouxeram uma má notícia. Só que 2 homens entre os 12 simplesmente falaram assim: espera só um minuto. Existem gigantes nesta terra, sim. Existem literalmente gigantes na terra. Mas espera aí, nós iremos ocupar a terra mesmo com gigantes. Mas espera aí, a terra prometida, abundante, é nosso direito. Só que um líder decide ouvir 10 homens que tiveram uma visão limitada. E o primeiro princípio para uma vida abundante, para que você possa entender, é com quem você vai caminhar. Porque o com quem você vai caminhar é mais importante do que o como você vai ocupar a terra prometida. Todo aquele povo não ocupou a terra prometida. 2 ocuparam. Por quê? Os 2 tinham a mesma visão e propósito. Entenda isso aqui. Enquanto você não tirar da tua vida as pessoas que não tiveram a mesma visão e propósito que o seu, você não vai ocupar exatamente a terra prometida para a sua vida. Jesus está caminhando. Ele encontra com uma mulher com fluxo de sangue. Só que no meio desse mesmo caminho, ele encontra com um homem chamado Jairo. 2 precisam de um milagre. Jairo tem sua filha morrendo dentro de casa. A mulher do fluxo de sangue está praticamente morrendo, porque há 13 anos ela tem uma enfermidade. No mesmo caminho eles estão caminhando. E Jesus realmente realiza o milagre dos 2 ao mesmo tempo. Ele realiza o milagre da mulher do fluxo de sangue, mas realiza o milagre de Jairo também. Só que a Bíblia vai retratar que quando Jesus chega na casa de Jairo, existe um povo que está dentro da casa de Jairo e fala o seguinte, começa a rir de Jesus, começa a caçoar de Jesus. O que você está fazendo aqui, cara? A menina já morreu. O que você veio realizar aqui? Já acabou. E Jesus só faz uma coisa. Só um minuto.
sai da casa, por gentileza. Sai. Você. Sai da casa. Por quê? Vocês não estão no mesmo propósito que o meu, a mesma visão que a minha. Vocês não estão enxergando o que eu estou enxergando. Sai, dá licença, sai. Quantos estão entendendo isso? Deixa eu te dizer algo. A minha vida só começou a prosperar quando eu tirei da minha vida, literalmente, eu arranquei as pessoas que não acreditavam no meu propósito, as pessoas que não tinham a visão que eu estava tendo, as pessoas que não enxergavam o que eu estava enxergando, as pessoas que por algum momento, tá tudo bem, eu estou com você, tá tudo mais ou menos, agora eu não estou com você mais. Sai, você não tem o mesmo propósito, você não tem a mesma visão, você não está no mesmo caminho. Entenda, e olha só que interessante isso. Jairo encontra Jesus no caminho. Jairo encontra Jesus no caminho e ele encontra o próprio caminho, que era Jesus, que é Jesus. Então o primeiro princípio para uma vida abundante é o com quem você vai caminhar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o com quem é mais importante do que o como. Fala para ela assim: o como, o teu pai, Deus, vai te dar a estratégia certa, na hora certa, no tempo certo, quando você estiver pronto. Fala assim: porque você está em preparação, e é por isso que você está aqui hoje. Segundo princípio, dentro dessa mensagem, princípio da visão. E por que princípio da visão? Olha só que interessante. Aqueles homens foram para a terra, eles tiveram uma visão e viram o que era natural. Os teus olhos naturais vão enxergar o que está diante de você. Eu estou te enxergando. Eu estou enxergando cada um de vocês, certo? Eu estou enxergando vocês. Estou enxergando aqui, inclusive enxerga a Vanessa. Tem uma empresa maravilhosa, a maior plantadora de banana do Brasil, da América do Sul. Mas olha só, eu enxergo a Vanessa com um olhar natural. Só que eu posso enxergar a Vanessa com um olhar sobrenatural sobre ela. Sabe por quê? Porque eu sei que ela é além disso. Eu sei que Deus tem um propósito no coração dela com famílias. Eu sei que Deus tem um propósito sobre ela realmente, sobre ministério com mulheres. Eu sei que Deus literalmente tem levantado ela, edificado ela, não só ela, mas o marido dela, a casa dela para coisas maiores. Eu sei que literalmente, então preste bem atenção. Eu não estou vendo a Vanessa com um olhar natural. Eu estou vendo a Vanessa com o olhar do que Deus olha para ela. Eu recebi a Vanessa em casa há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Ela não é mais a mesma mulher. Se eu olhasse para ela com uma visão natural, eu falaria: Vanessa, você é essa mulher frágil, você é essa mulher imatura. Não, ela não é essa mulher, nunca. Ela foi em algum momento da vida dela, talvez ela poderia ter sido, mas ela não é essa mulher. Então se eu olho para a Vanessa com uma visão profética de quem ela é, com uma visão futura de quem ela é, eu começo a olhar a Vanessa com a visão de Deus. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque aqueles homens olharam a terra prometida com a visão humana. Só que 2 olharam a terra prometida com a visão dos céus. A visão do céu é diferente da visão da terra. A visão do céu fala que não vai dar. A visão da terra fala não vai dar. A visão do céu fala vai dar, já deu. Final do ano passado, 2022, eu estava fazendo um evento parecido como esse. 1000 pessoas no evento. Acabou o evento, veio uma moça correndo da plateia, me entregou uma corrente. E nessa corrente tinha uma foto minha com a minha mãe. E aí na hora, eu olhei aquela foto, naquela medalha, eu falei: minha mãe vai morrer. Eu tive essa certeza, essa convicção. A terra estava me comunicando: você vai perder. E eu me lembro que eu coloquei aquela corrente no bolso, eu me despedi daquela moça, e eu saí correndo, entrei no carro. Eu falei: preciso encontrar minha mãe, que eu preciso falar com ela, eu preciso orar junto com ela. E naquela semana, os meus pais estavam em casa. Eles vieram de São Paulo e passaram a semana em casa. Só que naquele dia ela estava indo embora. Estava indo embora. E ela fazendo a mala, e ela foi me encontrar, eu cheguei em casa, ela fazendo a mala e tudo mais. Aí eu cheguei, eu estava na cozinha, ela chegou, falei: mãe, vem aqui, deixa eu te mostrar um presente que eu ganhei. Falei: olha essa corrente que linda. E ela começou a chorar desesperadamente. E ela falou: filho, se eu for, você cuida do seu pai? Falei: por quê, mãe? Porque em 1 mês já eu perdi 13 quilos. E eu sinto que eu estou morrendo.
eu sinto que tem uma força me puxando para baixo. E eu vou morrer, não vou ficar aqui. E eu me lembro que eu coloquei minha mãe sentada numa cadeira na sala. Eu falei, vem aqui, preciso falar com você, senta aqui na cadeira. Eu coloquei ela na cadeira e eu comecei a orar sobre ela e profetizar sobre a vida dela. Orar, orar, orar. E eu falei, mãe, é o seguinte, a senhora não vai mais embora daqui. Eu preciso que a senhora fique 21 dias comigo. Como assim? Nós vamos entrar num propósito com você. Eu e você. Como? Eu e você, nós vamos entrar num propósito. Um propósito. Por quê? Porque eu estava enxergando com a visão dos céus. A terra estava falando, ela vai morrer. O céu estava dizendo, ela não vai morrer. Só que eu preciso que você se posicione. Aquele povo que foi lá com Moisés, para Moisés, eles não se posicionaram, eles aceitaram aquilo. E toda vez que eu aceito não, um gigante se levantando, este é o resultado final, esta notícia é o final, esse diagnóstico é o final, esta empresa quebrando é o final, este casamento quebrando é o final, as minhas finanças derrotadas é o final. Toda vez que eu aceito isso como verdade, eu estou navegando na terra. Só que nós não somos seres terrenos, nós somos um espírito, possuímos uma alma e moramos num corpo. E se você é espírito, você precisa aprender a guerrear através do espírito. 3 momentos de oração, às 3 da manhã, 6 da tarde e de manhã. Falei, vamos embora, eu estou junto com você. Jejum e oração com ela. Primeiro dia, 3 horas da manhã, eu bato na porta do quarto dela, vamos orar. Oro, nada acontece. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. Quarto dia nada, quinto dia nada, sexto, sétimo, e ela piorando, 8º dia piorando, 9º dia piorando, porque toda vez que você está debaixo e próximo de um milagre, próximo de algo grandioso, próximo de cumprir teu propósito, vai piorar, mas é um sinal para que você possa continuar. Eu vou continuar, eu vou mais fundo, eu vou mais fundo, eu vou mais fundo, eu vou mais fundo, mas vai piorar, mas eu vou mais fundo, por quê? Porque eu não estou na terra, eu estou no céu. Quem está entendendo isso? E preste atenção, 19º dia, eu bato na porta do quarto dela, acordo ela, mãe, vamos orar. A gente começa a orar. E daqui a pouco, eu orando junto com ela, forte, eu literalmente declarando vida sobre ela. E minha mãe cai, morta nos meus braços, gelada, o coração não batendo mais. E eu peguei, eu estava com ela nos braços, eu coloquei ela no chão. E por um instante eu fiquei desesperado num quarto. Eu falei, eu ligo para alguém, eu falo com alguém. Eu estava sem meu celular, porque o meu celular tinha ficado no meu quarto, eu não tinha nada. Eu falei, o que eu faço? Chamo um bombeiro, um médico. E aí na hora veio, ei, esse jogo, Piero, guerrei primeiro espiritualmente. A sua visão não está aqui, a sua visão está literalmente lá. E eu comecei a olhar para minha mãe, comecei a profetizar sobre a minha mãe. Eu comecei a declarar sobre ela. Eu comecei a falar o nome dela, Lúcia. Eu profetizo sobre o vale de ossos secos, viva. Eu profetizo um exército dentro de você, Lúcia. Eu profetizo, Lúcia, saia daí, vida sobre você, Lúcia. Eu comecei a orar, declarar, profetizar, orar, declarar, profetizar. E comecei a orar, e nada acontecia. E declarando, e profetizando, e declarando, e profetizando. Daqui a pouco minha mãe, bum, acorda. Ela falou, o que aconteceu? Falei, nada, tá tudo bem. A senhora tá bem? Tô bem, filho. Tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem, filho. Então tá bom, pode voltar a dormir, que hoje o Senhor te deu vida. Ela foi restituída, ela foi curada, ela foi abençoada. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque aquelas pessoas foram para lá, somente 2 olharam a terra com a visão espiritual. Quando você passar a olhar a sua vida com uma visão espiritual das coisas, você não está entendendo o nível que você vai acessar. Você não está entendendo exatamente, você para de guerrear aqui embaixo. Você para de brigar exatamente aqui embaixo. Você acessa um novo patamar. Você acessa um próximo nível. Por quê? Porque você começa a viver uma vida através de decretos. Como assim decreto? Que vem a terceira chave. Aquelas pessoas declararam com a sua própria boca que aquela terra era uma terra ocupada por gigantes e que era impossível eles habitarem. Ou seja, a palavra impossível estava dentro deles. Só que 2 homens falaram o seguinte: é possível. Ou seja, 2 homens tiveram a língua afiada para falar, é possível. 2 homens tiveram a língua afiada para assumir um novo decreto. Por que você está falando isso para mim, Pedro? Porque a sua boca é um decreto na terra.
Só que quando você linka a tua boca com a palavra, ou seja, a tua boca com o que a palavra diz, o que a palavra é? A palavra é a boca de Deus sobre a tua vida. Isso aqui não é motivação para falar para você, uou, não é isso que eu estou falando para você. Eu estou falando para você que a tua boca, quando você linka com a boca de Deus, o que está escrito na palavra? Deixa eu ler, eu vou ler para você. Não sou eu falando, é o que está escrito na palavra. Olha só. Do fruto da tua boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E eu comecei a pegar essa palavra e eu comecei a literalmente assumir decretos sobre a minha vida. Nos últimos anos, mais especificamente nos últimos 2 anos, e mais especificamente no último ano, eu tenho vivido o que eu não vivi na minha vida inteira. Mas por quê? Porque eu comecei a assumir decretos, assinar decretos. E como é que você assina decretos? Quando você declara na tua boca, quando você profetiza com a tua boca, quando você literalmente entende que o que sai de você, junto com o que saiu de lá de cima, com o que sai de lá, é um decreto na terra, e você começa a declarar, a colocar, a intitular, você começa a ver as coisas entrando no lugar, mas não somente entrando no lugar, as coisas multiplicando, por quê? Porque a vida é 100%, anote isso, o jogo da vida é 100% espiritual. O jogo da vida não é aqui, é 100% espiritual. E quando você entende isso, você entende que a sua boca, ela tem um poder. Ou seja, quando você está na sua casa, você tem filhos, quantos tem filhos aqui? Eu era um cara perdido do mundo. Eu era um cara do mundo. Mundo, drogas, bebidas, noites, mulheres, mundão. Pensa num cara imundo, era eu. Mas tinha em casa uma mulher que de joelhos profetizava sobre a minha vida e falava o seguinte: meu filho não é desse mundo. Ele é um empresário bem-sucedido, ele serve a Deus, ele é uma bênção. E ela me encontrava, ela falava assim: deixa eu te abençoar, meu filho. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo meu filho. Pai, em nome de Jesus, meu filho é do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre meu filho. Começou a mudar. O que eu tinha de vontade eu não tinha mais. As coisas começaram a mudar. Por quê? Porque existe poder dentro da sua boca. Existe poder dentro de você. Então, mães, quando você profetizar sobre os teus filhos, saiba que a tua profecia é um decreto sobre o destino deles. Quando você profetizar sobre os teus filhos, a tua boca é um decreto sobre o destino deles. Quando você profetizar sobre algo, a tua empresa, a sua boca é um decreto sobre a tua empresa. Nós temos uma cultura na empresa de oração, e todo dia eu paro, 12:02 na empresa, para nós declararmos sobre a empresa, e declararmos o que não é como se fosse. Nós profetizamos. Eu não estou vendo o crescimento em um mês. Olha, eu vi um crescimento, mas eu sei que em um ano fazendo isso, eu vou alcançar em um ano o que eu não alcançaria em 10, porque a gente já está colhendo, nós estamos vendo. Só que as pessoas pararam, as pessoas se calaram. Só 2 falaram, os outros 10 literalmente declararam a visão natural. Quantos estão entendendo isso aqui? Preste bem atenção. Decretos. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Decretos. Assuma decretos da sua vida abundante. Eu não estou falando para você isso aqui, entenda. Quando você assina decretos, você declara decretos, você pega o que a palavra diz sobre isso. O que ela está falando sobre isso? Declara ela. Decreta ela. E última chave que eu tenho que encerrar meu tempo aqui, que já acabou, para eu ser pontual. Última chave. Existe uma cruz, e essa cruz aqui e aqui. Para você ter uma vida abundante, eu vou falar aqui, uma vida rica, o que vai contar é a cruz na horizontal. E o que é a cruz na horizontal? É o relacionamento interpessoal entre pessoas.
Então, quanto mais pessoas você conhece, quanto mais eventos como esse você participa, quanto mais grupos empresariais você estiver inserido, quanto mais você literalmente buscar isso, mais você vai ter conexões que vão gerar riquezas dentro de você. Então, pessoas carregam riquezas, pessoas carregam literalmente o próximo nível que você precisa, contratos, casamentos, uma série de coisas. Por quê? Porque nós somos abençoados, nós somos ricos, tem riqueza aqui nessa sala. Cada um carrega um molho de chave de riqueza aqui dentro. Só que isso me traz riqueza. Mas se eu for falar de uma vida abundante, eu preciso olhar para a cruz na vertical. E o que é a cruz na vertical? É o relacionamento que eu tenho com Deus. Relacionamento é a base de toda a prosperidade, riqueza e vida abundante. Eu falei que a primeira chave, o primeiro princípio era o com quem? Relacionamento. Relacionamento que você tem com Ele. Eu comecei a alcançar riqueza aqui, ó. E antes dos 30 anos de idade, eu consegui minha independência financeira. Eu sonhei com isso, coloquei meta e consegui isso. Só que eu vi que faltava algo. O que era esse algo? E eu comecei a buscar incessantemente, todos os dias. E quando você alcança uma maturidade nisso aqui, ó, espiritual das coisas, você não carrega uma vida abundante, você se torna a própria vida abundante. Por isso, quando Deus abençoou Abraão, Ele não abençoou literalmente, falou para Abraão, vou te dar uma bênção específica. Não foi isso que Ele fez. Ou uma bênção específica, toma, não? Tá bom, já estou terminando. Ó, Ele não falou aqui, ó. Tô atento, irmão, calma. Fica tranquilo. Ele não falou para Abraão o seguinte, toma uma bênção específica. Não foi isso que Ele falou. Sabe o que Ele falou? Ser tu uma bênção. E o que é você ser tu uma bênção? É você ser a própria vida abundante. Então, se você, a partir de hoje, começar a gerenciar o com quem você vai seguir, você vai ter uma vida abundante. Se você, a partir de hoje, você enquadrar a tua visão, não no que está acontecendo, mas literalmente no que vai acontecer no futuro, que vai ser bom. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu te vejo no futuro, e você está muito melhor. Celebre com ela. Você consegue celebrar com ela? Dá um sorriso para ela. Dá um chacoalhão nela aí. Visão de futuro. Terceiro princípio. O princípio da fala. E o quarto princípio. O princípio do relacionamento. Você com os homens aqui. E você com o Pai aqui. Põe a mão no teu coração. Eu declaro em nome de Jesus que você tem uma vida abundante. Eu declaro um novo tempo na sua vida a partir de hoje. Eu declaro que enfermidades sejam cessadas hoje, em nome de Jesus. Eu declaro que uma vida próspera e abundante nasça a partir de hoje, a partir deste evento. Eu declaro no nome de Jesus que todo peso, que toda tristeza, que toda raiz de rejeição seja arrancada agora, em nome de Jesus. Eu declaro que você saia daqui para prosperar como nunca antes. Seus olhos sejam abertos, seus relacionamentos sejam abertos, a tua boca venha mudar pelo que você declara e profetiza. Eu declaro no nome de Jesus que você saia daqui com conexões poderosas, para que você tenha realmente uma vida sobrenatural. Sejam abençoados. Beijo no coração de vocês, amo vocês. Carlos, Priscila, obrigado mais uma vez. Beijo, fui!